Oi, oi, minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o DR Boa. Um podcast onde a gente discute sobre assuntos relevantes aí com convidados cada vez mais especiais. Do lado de cá, eu, Kátia Damasceno, a sua host. Eu, doutor André Vinícius, o seu co-host, para mais um grande episódio. Hoje a gente recebe aqui na bancada do DR Boa uma ginecologista especializada numa visão funcional, especialmente da infertilidade, para a gente discutir vários assuntos que talvez sejam mitos ou tabus para você que está aí nos acompanhando. A bancada do DR Boa recebe hoje a doutora Fernanda Toffoli. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou tão honrada, espero poder contribuir, trazer muita coisa legal para vocês, estou super feliz. Eu Obrigada. já gostei dela, que ela é das nossas. É do time. Então você queria, a gente ativo. já vai avisando vocês, que pode ser que talvez porventura, contudo, no entanto, todavia, a gente dê uma exaltada e fale todo mundo junto ao mesmo tempo, nessa velocidade que você tá achando que é 2x, mas é só a gente conversando no normal mesmo. Porque ela é das nossas. Eu falei, traz um chá de camomila pra ela aqui, gente. Porque se der um café, ela quica. Eu não devia ter tomado café antes de entrar. Então vamos lá. Primeiro, pode chamar de Fê também, Opa, gente? Já estamos claro. trabalhada na intimidade. É isso. Então, aí. O que te levou a escolher a gineco? E dentro da gineco, como que você foi parar nesse caminho aí da infertilidade? Porque a gente já conversou com várias pessoas aqui, mas ainda não tivemos nenhum podcast. Eu sou a primeira. Gosto muito. Pra poder falar a respeito desse assunto, Sim. infertilidade. E aí? Kátia, eu gostava de parto. Eu gostava dos bebezicos. E aí eu Adoro. falei, quer saber? É pra lá que eu vou. Eu também. Só que vai chegando uma época assim, a gente vai ficando meio velha, né? E aí assim, os partos vão pesando, a gente começa a ter uns cabelos brancos, não dormir à noite não vai fazendo bem. E aí eu fui migrando mais pra ginecologia ao longo da minha carreira. E eu sempre tive um sonho de trabalhar com essa parte de infertilidade, né? Óbvio que a via final são os nenéns, mas eu sempre gostei dessa parte de infertilidade. Toda a minha carreira de formação dentro da residência foi voltada para fazer reprodução assistida. E aí eu fui correndo várias etapas, né? Fui fazer cirurgia minimamente invasiva, fui fazer ultrassonografia. Quando eu cheguei na reprodução assistida, eu vi que aquilo não era pra mim. E aí, naquela época eu já tava fazendo consultório, já tava evoluída, já tava indo super bem. E eu segui minha carreira até um momento que eu comecei a me decepcionar com a medicina. Eu passei por uma fase de crise dentro da medicina. Quem nunca? Quem nunca? Aquela mesmo, fase. gente? Ah, isso existe, Kátia, amiga. muito. Médico não gosta de assim, errar. gente? Médico não gosta de errar, né? A gente tem essa mania, né, de querer... A gente quer que a paciente volte sempre... Ai, foi ótimo, foi maravilhoso. tudo incrível. Vai tá incrível. E aí, cada vez que voltava uma, ai, não foi bom. Eu não melhorei. E aquilo me deixava louca, porque eu falava, eu sou nerd, eu faço tudo que o guideline manda fazer, por que que essa mulher não voltou bem? E aquilo começou a me fazer questionar uma série de coisas no meio do caminho. Será que eu tô fazendo melhor pra minha paciente? Tá. Até que eu comecei a ouvir algumas coisas, um movimento, alguém falando de medicina de saúde. E aí eu comecei a me aprofundar, fui entrando nessa onda até que eu caí nos Estados Unidos para fazer um curso de medicina funcional no IFM, que é o Instituto Americano de Medicina Funcional. E ali eu me encontrei, porque ali eu vi o shift da medicina da doença, onde a gente... fecha um diagnóstico. Quem é shift? Opa, o shift. Shift, a tecla SAP é a troca. Eu vou falar pra você, então, deixa eu ser. Ele é médico, vai entender tudo que você tá falando. Eu sou a galera que tá em casa. Eu faço a tradução da tecla SAP. Vamos lá ligar o SAP. Entendeu? Quem é shift? Então, o na shift- fila do pão Shift em aqui. inglês mesmo, do shift, de trocar em O inglês botão. mesmo. Mas não é uma tecla do computador? Também tem. É que eu não sei usar computador, então não me ajudou aí a sua explicação. Não, Pra do que inglês, serve aquela... shift. Shift. Shift é troca. E onde que eu tava Shift. mesmo? Você Na tava troca. na troca. Tava na troca. Tava no troca-troca. E aí, eu falei... Você foi pro é AFM isso. e aí começou a ver as É respostas isso. que a gente buscava. Eu falei, gente, eu cansei dessa vida de... A senhora tem diabetes, a senhora tem infertilidade, toma aqui o remedinho. E eu comecei a ver uma medicina que focava de fato na saúde. Era uma medicina que previa com muitos anos de antecedência uma doença que poderia se instalar, que a gente farejava aquelas disfunções bem no começo. E eu me encantei, comecei a praticar em mim,
Nessa fase eu perdi mais de 30 quilos, eu tava Gente, super eu quero obesa. esse shift aí em mim. Me dá esse shift. Te ajuda. Bota em mim esse shift aqui, gente. Quero esse shift no meu corpo. Quantos anos tu tinha, Fê, na época? Eu Assim, só pra ver tinha uns 30 e entendi. alguns ali, Entendi. né? Não tem um shift. 38. É um shift Dois? jovem. Era um shift 38. Upgrade? É isso. A gente se conheceu em 2014, não foi, Fê? Por aí. Estudando sobre terapia hormonal, foi em 2014. Foi aquele curso ali. que a gente fez na Bahia. se encontrou na Bahia. Aham. Eu, Andrezito, Salvador. É, Foi lá que a gente se encontrou. Carolzinha também. Carol e Pri. E Pri. E comecei a praticar em mim. E comecei a trabalhar com as minhas pacientes. E o que foi acontecendo? Aquelas minhas pacientes que eu mandei para reprodução e não engravidaram com uma fertilização in vitro, estavam na fila de adoção, desistiram do neném, misteriosamente começaram a voltar desesperadas, grávidas. Doutora, pelo amor de Deus, eu fiz 7 fertilizações in vitro. Como é que eu tô grávida agora, com 40 anos? E aí, era uma, era outra. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui nessa medicina que tá mudando alguma coisa. Eu falei, cara, isso é muito óbvio. Uma mulher que não consegue engravidar, um casal que não consegue engravidar, é porque provavelmente não está pleno de saúde para gerar uma nova criança. Eu tô trazendo saúde de volta e essas pessoas milagrosamente estão engravidando. E ali, há 8 anos atrás, eu falei, eu preciso estudar isso daqui. Eu preciso virar a chave e trazer essa medicina funcional para a realidade da fertilidade. Foi ali que eu comecei a estudar, né, voltar para o livrinho mesmo. Vamos estudar como é que funciona, como é que forma um espermatozoide, como é que prepara um endométrio, como é que é a regulação hormonal da fertilidade. E hoje é só isso que eu faço, né? Hoje eu ajudo casais com dificuldade para engravidar a engravidarem de uma forma natural. Óbvio, teremos casais que não engravidarão de uma forma natural e aí está a reprodução assistida para ajudar nessas situações, mas como é que eu também não vou ajudar, né? Esses casais também podem ter uma ajuda, né? Eu vou te trazer uma coisa importantíssima dentro desse cenário. Tu sabes que a nossa história ela é muito parecida em vários pontos, né? Eu também fiz gineco, eu saí porque meu sonho era fazer reprodução humana, tanto que eu vim para cá, para São Paulo, porque no Nordeste não tinha reprodução humana. Aí fiz os cursos com o Dr. Arnaldo Cambiaghi, do IPGO, aquele monte de curso na Hunt, tô com o Paulo Serafim, tudo aqui em São Paulo. E aí, meu cunhado faz reprodução humana, Tiago, e na época eu fui investigar qual era o custo de um laboratório, que eu queria voltar para Paraíba. Naquela época era coisa de 4 milhões. E 4 milhões, rapaz, eu tô falando há 10 anos. Se hoje é muito dinheiro, há 10 anos, era como se alguém quisesse que eu fosse dono da Rede Globo. Aí não tem como eu nem ir para essa especialidade. Aí colocou um banho de água fria no meu sonho. Sim. Mas eu estudei muito essa parte. Aí beleza, voltei para Paraíba, comecei a atender. E vários casos, eu também amava essa parte de infertilidade. E eu nunca esqueci. Uma paciente minha, de 22 anos, maratonista na época, vivia fazendo maratonas, tinha feito 2 fertilizações aqui em São Paulo, ela tinha 20, não tinha nem 30 anos. Ela tinha feito 2 fertilizações in vitro aqui em São Paulo, gastado uma fortuna naquela época, uma coisa absurda. E aí, quando ela veio para consulta, eu disse, me traz teus exames hormonais. E aí a gente trouxe. E quando eu olhei, aí eu disse, esses exames são de quando? Ela disse, da época que eu fiz a transferência, que fez o embrião e colocou o embrião dentro do útero. Aí eu disse, mas veja só, as pessoas fizeram a transferência com esses níveis de exames, com essa vitamina D, com essa vitamina B12, eu lembro que era sulfato de DEA, com esse sulfato de DEA, que é um hormônio que está ligado ao funcionamento da camada de dentro do útero, ela foi. Isso era março de 2017. Eu lembro que foi a época que eu fui para os Estados Unidos fazer o enxoval de Andresa. Eu tenho até essa foto. E aí eu olhei um monte de alterações hormonais nos exames dela. E aí no Brasil, na época, não vendia a prasterona. A DEA tinha tido um problema na época e eu trouxe dos Estados Unidos, da loja da GNC. Nunca esqueci. Você comprou para ela? Comprei para ela e trouxe para ela, $20. Trouxe para ela. Eu tenho esse exame, era 57 o DEA dela, depois subiu para 280, essa mulher engravidou espontâneo em 2 meses. Só com ajuste hormonal. Eu até brinquei. Coisa poucas vezes. Aí eu disse, como é que o colega vai fazer uma transferência sem checar? Ninguém planta orquídea no meio do asfalto, gente. Isso. Então, assim, muitas, e eu quero até que você fale sobre isso, porque, assim, enquanto ginecologista, essa parte de reprodução humana é algo muito interessante, eu acho incrível, acho belíssimo. Sim. Ajuda muitas famílias que não podem engravidar. Vamos falar sobre esses detalhes todos, mas uma coisa que me irrita muito na medicina é a tal da infertilidade sem causa aparente. Fertilidade sem causa aparente, assim, a medicina não sabe ou eu não estou sabendo onde olhar.
Traz isso aí pro pessoal. Traz, porque isso deixa a gente Eu tô nem puto. entendendo o que eles estão falando aqui. A gente vai... O que é isso? Fala o que é infertilidade. Traduz. Pra você que tá em casa, o que é Sape. infertilidade e o que é as principais Então, causas. Então, nós vamos lá. Quando é encontrada uma causa para infertilidade, ela tem um motivo. Exemplo de Tem causas. uma tuba obstruída, uma tuba uterina. Espermatozoide não tá bacana tem do espermatozoide, tá capenga. A paciente tem miomas, a paciente tem uma endometriose. Então, tá aí, tem um motivo. Eles vão lá, instauram um tratamento, normalmente hormonal, fertilização in vitro, ou eles vão fazer uma indução de Mas ovulação. toda pessoa que tem mioma não pode ter. Não, de jeito nenhum. Mas arrumamos uma causa aí, né? Tá bom. Quando procura, não encontra nada e a pessoa não engravida, o diagnóstico sempre vai ser infertilidade sem causa aparente. Uma infertilidade idiopática. Que eu e o André, a gente já exprimiu aqui, já me dá uma agonia, né? Porque assim, como é que uma pessoa não vai engravidar e não vai ter uma causa, meu povo? Como é que não vai ter uma causa? Tem! Preguiça do coleguinha que não investigou direito, Tá é isso? faltando investigar, porque assim, eu tenho coisas do tipo assim, André, você começou a falar, eu vou terminar. Paciente vem pra mim com aquele, juro, os pacientes chegam pra mim com 15 fertilizações na cabeça, uma mala de 7, exames, uma mala de que exames. às vezes não foram nem olhados, né? O cara pede, mas não olha. Juro, eu perco às vezes 2, eu já fiquei com o paciente 3 horas na primeira consulta, só de desbravar aquele tanto de exame que já tem, e muitas vezes exames caríssimos, super complexos, aí você chega lá no final, um ferro, teeny-weeny, assim, titi. Aí eu falo, vamos fazer os exames, tem uma baita deficiência de ferro aqui, você já vai repor isso, a gente vai fazer venoso. O que acontece? A paciente faz o ferro venoso, enquanto ela tá fazendo os exames, ela me liga, doutora, eu fiquei grávida. Com 7 fertilizações in vitro, você engravida uma pessoa fazendo um ferro endovenoso? Porque ferro é importante para simplesmente todas as reações reprodutivas que existem no nosso corpo. Isso tanto no homem quanto na mulher. Assim como é a vitamina D, assim como é o sulfato de D que o André falou, e uma série de outras coisas. Eu lembro que quando eu tava grávida, aí a médica sempre passava ferro, né? Aí era um comprimidão, assim, e me dava muito enjoo aquele remédio. Trava o intestino, né? O ferro oral é... Cara, O cocôzinho escuro. preto, e eu né? enjoava muito daquilo ali. Aí minha mãe, na sua sabedoria bem nordestina e bem popular, Toma falava fígado, come fígado. assim, né? não, rapadura. Melado de rapadura. Aí eu comia melado de rapadura com farinha. Gente, olha, chega Aí, água. Tinha diabetes gestacional, mas... Não tinha, porque eu fazia o exame glicêmico bem direitinho. Minha médica falou, filha, não é muito bom isso Não é daí, tão- não. não Falei, façam mas, isso em doutora, casa. tá ajudando. Mas foi o que tirou, eu não consegui. Mas eu Sim. fazia a curva glicêmica, eu não sou doida assim, não. Você sabe que eu sou uma doida medicada e acompanhada. Mas é porque o ferro, ele me dava muito, mas muito. ferro Eu oral. não conseguia, Sim. cara, eu vomitava tudo Não. que eu comia. E mesmo Aí eu tava porque- ficando anêmica e desnutrida. Sim. Porque não parava nada Sim. no Não. estômago. Aí minha mãe falou, toma melado de rapadura. E foi. Aí, menina, mas eu fazia curva glicêmica e foi o que segurou o meu ferro. Deu certo pra mim, tá? Minha filha tem cada uma que dá certo. Ferro. Viu? É, tem tanta receita de casa que funciona, viu? Menina. Mas hoje em dia não façam isso em casa. Mas se quiser comer um meladinho de farinha... Uma vez em outra pode. Ave Maria, um Agora, meladinho fazer um beta nela. Ana, ai, é bom demais. Nossa, até tomar uma aguinha que minha boca encheu d'água. Vai, Ana, Mas aí continua. continua. Então, a gente sabe que, às vezes, deficiências de micronutrientes impactam muito na fertilidade. Sim. E as pessoas... O que é que eu acho muito, Fih? Acho que você vai concordar e quero ouvir tua opinião. Muitas pessoas... Aquela história, né? Quem tem martelo só enxerga prego. Exato. Por causa ou consequência e interesse. Existe todo um contexto aí que... Não estou dizendo que não pode, faz muito sentido. Tem Sim. pessoas incríveis que fazem trabalho Sim. belíssimo, como o Dr. Arnaldo Cambiag, por exemplo. Mas muitas pessoas, às vezes, só querem indicar fertilização de cara ou a parte de alta complexidade, mas sem fazer o dever de casa, sem fazer o básico. Sem fazer o básico. Que é o pior, porque aí não é que não vai funcionar, mas talvez funcionaria sem precisar. Ou, às vezes, não funciona, o que é o pior, porque a mulher passa por uma situação de investimento absurdo, uma parte psicológica imensa, não é só o financeiro, mas assim, um investimento de tempo, de atenção, Sim. de horas dedicadas àquilo, de programação, de expectativas Sim. que são frustradas por estar fazendo o tratamento certo,
mas sem fazer o dever de Sem casa. fazer a Eu base. sempre digo, não adianta que você pode fazer uma construção linda de Dubai, mas se você não tiver uma base bem Vai edificada, aquilo não funciona. Eu acho que são duas coisas, André. É o básico que não está sendo bem feito. O que eu vejo de mulher passando por processo de fertilização in vitro fumando. Uhum. Vape, cigarro. Ah, não, mas quando for transferir, você para. Oi? O que eu vejo de homem negligenciado, Super. né? Então a pessoa faz um simples espermograma conta lá, tá boa a quantidade, tem uma mobilidade muito boa, mas como tem muito, né, no final das contas acaba que tem bastante, algum vai andar e passa muito batido e às vezes o cara tá obeso, o cara tá deficiente de uma série de micronutrientes, o cara tem um desvio hormonal, tem uma série de coisas que poderiam ser consertadas antes de um procedimento, porque existe aquela falsa ideia de que, lá na FIV se escolhe o melhor. Então tudo bem o cara fumar, o cara beber todo dia um pouco, o cara usar um monte de droga, porque não tem problema, a gente vai pegar ali o que tá melhor. Como é que você define o que tá melhor? Como é que você define? Eu falo que é a mesma coisa que você olhar uma menina linda na rua e falar, nossa, que maravilhosa. Será que é menina? Quem olha por fora, bela viola. Quem garante que aquele esperma é bom de fato? Quem garante que aquele material genético que vai ser fecundado aquele óvulo, ele realmente é de qualidade? Então, os homens estão sendo extremamente negligenciados. Eu tenho mulheres que vêm me procurar com 8 fertilizações in vitro com falta de sucesso e o marido tá todo dia na cocaína, o cara tá fumando. Esses dias eu percebi isso esses dias. Eu cheguei em casa contando isso de novo pro meu marido, né? Cheguei, nossa, tem de hoje um casal, 8 FIVs, o cara fuma maconha 3 vezes por dia, haxixe, 2 maços de cigarro e o cara bebe 6 doses de bebida alcoólica por dia na semana. Sem contar o final de semana que o negócio extrapola. Eu olhei pra ele e falei, amigo, mas como é que você quer engravidar a sua mulher assim? Não, mas lá na FIV eles não escolhem o melhor? Existem esses erros de concepção. E aí meu marido virou pra mim e falou assim, Fernanda, você já percebeu que toda hora você chega me contando uma história assim? E aí eu parei. Ele falou, o que é? O seu público é viciado? Aí eu falei, cara, eu atendo um público infértil. E talvez é por isso que esse povo tá infértil. Porque as pessoas acham que elas não têm responsabilidade. Os homens não tomaram pra eles a responsabilidade de uma gestação. Eles têm uma responsabilidade igual das mulheres. A mulher vai albergar aquela gestação, mas até aquele bebê tá lá dentro, responsabilidades muito semelhantes pros dois. A carga genética tem que estar top para gerar um bebê de qualidade. E isso não tá sendo feito. Os homens fazem uma fertilização e ninguém pergunta se ele fuma. Ninguém orienta a parar. Ninguém conversa, né, André? Essa é bem da realidade, né? Porque sempre pesa sobre a mulher mais, né? E é um sofrimento, né, Kátia? Porque essas mulheres chegam extremamente machucadas. Eu tenho pacientes no consultório que fizeram 26 fertilizações in vitro. Você tem noção que você vender a sua casa para fazer fertilização in vitro? Você tem noção quanto que essa mulher chega machucada dentro do consultório? E o quanto que, né, numa dessa o casal separa, eles começam a brigar, essa mulher começa a evitar ir em rodas sociais, porque vai chegar lá na festa de aniversário da prima, vão começar a perguntar, mas e o neném? E aquilo vai deprimir aquela mulher mais ainda, porque às vezes as pessoas não sabem da história que ela tá vivendo. Então, é muito complicado, né? Aquilo que vai se tornando, o fator psicossocial que vai formando em volta desse estigma da infertilidade é muito triste para essas mulheres, né? Então, você não faz FIV. Não. Você faz... Não. O que você faz? Eu faço arroz com feijão. Eu faço arroz com feijão. Eu fiz minha formação em reprodução assistida. Eu não exerço e nem tenho capacidade hoje. Eu não tenho mão para isso e não tenho vontade de fazer isso. Hoje o que eu faço é aplicar a medicina funcional, que é a medicina da saúde, é trazer o básico ali das medidas do estilo de vida, é colocar os hormônios no lugar, é repor os micronutrientes, é melhorar o intestino, equilibrar a parte imunológica e soltar esse casal pra luta. Óbvio que dentro da minha profissão, eu fico sempre entre a cruz e a espada, né, Kátia? Porque eu acho que o grande desafio dos dias de hoje em relação à fertilidade é tempo. A gente muitas vezes vai receber mulheres... O cronômetro tá rodando. O cronômetro mulher, né? feminino é diferente do cronômetro masculino. Tá. Então, muitas vezes essas mulheres já chegaram na infertilidade com quase 40 anos de idade, com uma reserva de óvulos que tá indo embora, e eu fico entre a cruz e a espada. Eu não posso perder muito tempo para organizar a saúde do casal, porque pode ser que eu não tenha esse tempo. E daqui 3, 4 meses, essa mulher não tenha um óvulo para contar trocado pra gente tentar um bebê.
E eu também não posso me antecipar a ponto de pular etapas no cuidado desse casal. Então eu tô sempre dançando conforme a música. Quando eu pego casais mais jovens, que têm uma boa reserva ovariana, a mulher tem bastante óvulo ainda, e eu tenho tempo para cuidar desse casal, maravilha. A gente vai organizando a casa e dá um tempo. Olha, fulano, beltrano, vocês têm até novembro desse ano para aparecer com um bebê. Se nada acontecer, vocês voltem aqui, porque talvez eu precise mandar vocês para fertilização in vitro. Agora, vem uma mulher com 45... Aí você trabalha quanto tempo isso? 9 meses, 6 meses, 12 Kátia, meses? depende. Eu pego pessoas extremamente doentes, sabe? Assim, imagina você pegar uma mulher que tem 130 quilos, tá diabética, hipertensa. Você não vai fazer um milagre na vida dessa mulher rápido. Em 3 meses. E eu nem vou conseguir fazer esse milagre. Essa mulher tem um objetivo, ela tem um tempo. Então, muitas vezes eu vou ter que atropelar tudo que eu puder fazer, porque assim, o ideal seria que ela pesasse 70. Tá, mas se ela perder 5 quilos, já vai fazer diferença pra fertilidade dela? Provavelmente, eu já vou desinflamar ela um pouco, eu já vou melhorar. Então, assim, meu objetivo para alguns casais é fazer um mínimo de melhora ali, que às vezes gere uma resposta. Talvez eu não tenha tempo para alguns. Imagina um homem que bebe todo dia e fuma nesse montante. Como é que eu faço esse cara parar? Tá. E difícil, né? Tem uma informação para vocês aí de casa que é muito, mas muito importante. Há poucos anos, eu acho que foi há 2 anos, é que eu aprendi isso. Mesmo sendo ginecologista, sendo professor universitário, dava aula de ciclo menstrual na Universidade Federal. E eu nunca tinha lido que o óvulo que é ovulado neste ciclo, ele já sofreu influência de pelo menos os últimos 12 meses. Isso. E essa informação é tão importante, porque às vezes você chega no médico e diz assim, ó, é só tomar ácido fólico uns 3 mesezinhos antes. E a programação pré-gestacional, ela idealmente requer um tempo mínimo de 12 meses. Por quê? A gente tem dentro do ovário da mulher vários folículos em tamanhos e em evoluções diferentes. A gente tem o folículo primordial, bem pequenininho, depois o folículo primário, depois o folículo pré-ovulatório, depois o secundário. Então a gente tem essa quantidade de folículos no ovário da mulher e vários desses folículos já estão em momentos distintos de desenvolvimento. E aí, por algum mecanismo endócrino, algum desses é escolhido para ser ovulado. Não necessariamente é aquele que estava no primário e saiu evoluindo no mesmo ciclo. Às vezes você já pegou um que já estava no estágio de evolução maior. Ou seja, esse aqui que está prestes a ovular, ele já sofreu as interferências das suas escolhas dos últimos 12 meses. Porque às vezes você pega um casal que diz assim, ó, meu Deus, por que é que meu filho nasceu com um problema de saúde se eu, quando engravidei, estava tão bem, eu fazia atividade física, eu me alimentava bem, eu dormia, mas aí a gente começa, e os últimos 12 meses? E aquela época eu estava 15 quilos acima, estava sedentária, estava fumando, estava bebendo, não dormia, estava estressado, defendendo um mestrado. Então isso tem um papel muito importante para que vocês, mulheres que estão aqui nos ouvindo, casais que estão nos assistindo, quando o desejo de engravidar for uma realidade para o casal, entenda que não é algo assim. Existe uma preocupação e uma programação pré-gestacional de fazer essa base que o Fernando está trazendo aqui, e isso é vital, porque os trabalhos começaram a mostrar, tem um trabalho belíssimo lá do Reino Unido, de Kypros Nicolaides, mostrando o offspring das mitocôndrias, ou seja... Mostrando quem, gente? A carga genética, vou traduzir, tecla SAP já no começo. A carga genética... ele é passado por até 3 gerações. Então, dava pra gente puxar tanto essa conversa que, na verdade, até amanhã. Sua avó tinha que ter sido saudável pra você ter um filho de qualidade. Aí você vai, mas loucura. Não podemos interferir na vida da minha avó, vamos trazer pra gente. E nem da sua mãe querida rapadura. Nem Como da a minha gente mãe não pode, rapadura. você deve buscar pelo menos um período de 12 meses, 9 a 12 meses. E o que é 12 ajuste. para uma mulher, né? O óvulo que é ovulado hoje começou a ser recrutado e teve seu genoma ativado há 360 dias atrás. E o que é 12 meses para uma mulher é 85 dias para o homem. Então, da mesma forma que a mulher deveria se preparar um ano antes, o homem deveria se preparar pelo menos 3 meses antes. Existem várias sociedades internacionais que eles dizem que a gente, como médico, deveria estar cuidando de todas as pessoas em idade reprodutiva o tempo todo. É verdade. Porque a gente nunca sabe. Dados brasileiros, né? Hoje a gente sabe que 50% das mulheres que engravidam no Brasil, engravidam sem querer.
Opa! Caíram sem querer, Kátia. 4. Como é que engravida sem querer? Eu tive 4. Eu posso te contar 4 histórias diferentes aqui, se você quiser. Como é que uma pessoa engravida sem querer? 4 filhos, 4 gestações aí, mas nenhum deles fala assim, bora fazer um menino? Bora! Não, nenhum. Nena. Nenhum deles foi assim. E tá vendo? Então, é assim. Então, a maioria das mulheres não estão preparadas, os homens não estão preparados e acabam engravidando. Sim. E tem muitas que sonham com a maternidade e não estão se preocupando em se cuidar e fazer uma reserva adequada para quando chegar o momento. E eu acho que aí a gente falha muito como profissional. Sim, né? super. Nós, como profissionais da saúde, deveríamos estar o tempo inteiro. Fulana, você já fez uma avaliação de reserva ovariana? Você sabe quanto tempo você tem para engravidar? Olha, sua reserva tá baixa. O que você vai fazer? Você tá casada? Vamos antecipar essa gravidez? Você tá pensando em armazenar esses oócitos? Olha, a gente precisa se cuidar. Você vai ter que acelerar esse passo aqui. Você tá fumando, você tá gordinha. Né? Alguém deveria estar fazendo esse papel. E, infelizmente, as consultas, né? A jato. A jato, e isso passa completamente batido. E o que tem de mulher chorando por aí, se alguém tivesse me falado lá atrás, que eu não tinha tempo, que eu tinha como ter avaliado, é triste de ver. Porque o ideal é que a mulher tenha a possibilidade de fazer essa escolha. Mas para ela fazer a escolha de quando é que vai entrar uma gestação, ela precisa avaliar a reserva. Para que ela não chegue para fazer uma escolha que não é mais dela. Porque aí deixa de ser uma escolha e passa a ser uma sentença. Tipo, agora não dá, agora não é mais sua opção. Agora é só ovo doação, que eu quero que você fale sobre isso, especialmente no contexto das mulheres pós-menopausa, que agora essa talvez seja uma das maiores temáticas, as mulheres depois da menopausa, que o ovário parou de funcionar e pode engravidar, porque o útero funciona, mas com óvulos doados, quero que você fale isso, de fertilidade para cá. Ou se ela tiver feito a reservinha de óvulos dela. Ela pode exatamente utilizar os próprios óvulos dela depois, mas essa informação é importante que a e gente assim, não dá. André, a gente tem que tomar muito cuidado com o tal dos 35, sabe? 35. 35 é a idade de corte. As pessoas determinaram que 35 anos é o corte. Então, todo mundo acredita que encaixa naquela média populacional. Eu tenho pacientes no meu consultório no climatério com 28 anos de idade. Assim como eu tenho mulheres menstruando lindamente com 50. Então, você não é todo mundo. Sua avó já dizia. Sua avó. Não é mesmo? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você tá com uma menina de 30 anos na sua frente que está ali tomando anticoncepcional, não sabe que ela tá entrando na pré-menopausa e essa menina não está sabendo o que tá acontecendo com ela. E na hora que ela para o anticoncepcional, ela se depara com climatério aos 32 anos de idade. Então, a gente tem responsabilidade. Olha, a gente não conversou disso aí ainda com a falência também. ovariana prematura. Triste. Isso é super importante. E outra coisa importante é, as mulheres estão deixando a gravidez muito mais pra frente, porque elas acreditam de verdade que se elas entrarem numa clínica de reprodução assistida, pagarem uma fertilização in vitro, elas vão sair pela próxima porta com o nenê na barriga. E alguém precisa falar para essas mulheres que a taxa de sucesso não é 100%. Então fala você aí agora pra gente. Então é muito importante isso também. Hoje a gente sabe que essas mulheres que fazem armazenamento de óvulos, a vitrificação de oócitos, elas colocou lá no nitrogênio. Né, o famoso congelamento de óvulos. Os estudos são bem restritos, né? Porque não é toda mulher que congelou que vai voltar de fato para usar. Hoje a gente sabe que 10 a 40% das mulheres que fazem o congelamento acabam voltando anos depois para tentar o procedimento, mas a gente então, sabe 60% não volta. Acaba largando lá os ovinhos. E faz o que com os ovinhos? Descarte, doação. Tá. Lembrar, até aproveitando que você está falando isso, lembra que óvulos congelados são células congeladas, então pode descartar. Embriões congelados não podem descartar. Isso faz diferença muito, porque ali é vida. É vida. Na hora que fertilizou, que tem zigoto e formou embrião, ali é vida, não pode descartar. Então tem que ser uma escolha muito assertiva. O óvulo você pode congelar e depois você faz o que você quer, porque é uma célula do seu corpo, que, por exemplo, o seu óvulo, o seu ovário perde 1000, descarta 1000 por mês. Então, se você congelou e depois quiser descartar, tá tudo certo. Embrião não pode descartar. Então, é uma decisão muito séria quando você congela embriões. Tá. E tem um estudo agora bem recente, de 2024, que eles mostram, né? Se a mulher fez um congelamento até os 35 anos de idade, ela voltando depois, usando aí uma média de 10 oócitos, ela vai ter uma expectativa de positivo em 55%. Então, o fato de você ter guardado o ócito quer dizer que, na melhor das hipóteses, você guardou cedo, precoce, você vai engravidar
em metade das chances. Porque quanto mais novo você congela, São melhor óvulos a qualidade. Exatamente. Assim como tem vários estudos que mostram que quando você armazena depois dos 40 anos de idade, a expectativa beira a zero. Então, uma idade ideal, assim, para começar a ter essa conversa, a pensar sobre isso daí. É o mais cedo possível, Kátia. Nem os estudos falam pra gente Independente- qual seria a idade ideal, né? E aí eu acho que isso é uma... Começou a vida sexual, começa a conversar, sabia, no consultório. É isso, porque... Eu muito acho precoce, que- mas é o jeito. Não é nem que é muito precoce, não. Eu acho, assim, que é uma decisão, realmente, que não é que ela recaia sobre a mulher. Mas, às vezes, ela não tá namorando. Ela Sim, não tá isso. casada. É pra Ou essas não mulheres... pensa em ser mãe. Tipo, não quero porque não sabe se quer ser. Não encontrou ninguém. É nova ainda, Sim. não sabe se quer experimentar a maternidade Sim. ou não. Mas é um momento legal, bacana, Pra você independente pensar. do estado civil, de ter Sim. uma conversa com um médico aí para É poder isso. pensar na Uhum. possibilidade. Então, quanto mais nova, melhor mais a precoce qualidade. possível. E aí, congela quantos, por exemplo? Por exemplo, vamos supor, eu tô com 25 anos de idade. Sim. Saudável, não tô namorando. Sim. Vou contar minha vida real como se fosse eu. Bora. Eu casei a primeira vez, tive meus 2 filhos, aí fiquei divorciada e tal. Aí você pensa, não vou mais casar com ninguém. Mas vamos supor que nessa fase da vida já existisse uma conversa como essa, que há 20 anos atrás não existia. Não tinha DR boa. Então tinha DR boa. Mas aí eu tô ali divorciada e penso, eu tô com 27 anos agora, quem sabe eu me case novamente, Uhum. quem sabe esse homem não Excelente possa ter momento. filhos. E aí, eu nem sei se eu tô, nem tava namorando, nem nada Sim. disso. Mas quem sabe com 35 anos, que foi quando eu tive? Com 35 anos eu queira Uhum. ter outro filho ali, né? Desse novo relacionamento. Então, essa idade, assim, dos 25 aos 30 anos é um Ideal. bom momento, É independente do excelente. estado civil. Porque o óvulo tá novinho, tá É com uma isso. qualidade boa. Beleza, tomei a decisão, vou congelar. Ok. Quantos que eu congelo? Os estudos falam que, idealmente, a mulher deveria ter pelo menos 20, para que a gente Mas tenha não boas libera taxas. 1000, gente, por mês? Ah, Ela quer fazer aê, a conta da a estimulação. conta. Então, assim, lá no processo de indução, os profissionais, eles usam medicamentos que vão fazer com que vários folículos se desenvolvam ao mesmo tempo. Peraí, Num calma. ciclo normal, vai vir certo? Você vai ovular Então, um deles vai ser recrutado, ele vai falar bonitinho, esse mês é você. Ele cresce e ovula, isso é um ciclo normal. E os outros 999 Eles vai vão pro ralo. tudo pra Não, morte. presiados, Eles vão morre pra tudo. morte. E não tá? prestam. E eles Não. vão virar estrelinha, Kátia. Eu tenho que te falar essa verdade hoje. Mas não dava pra pegar desses 1000 que saiu 20 coleguinhas? Aí é o que eles vão É, fazer lá com a agora. medicação. Então, como a Tem medicação... que tomar medicação Sim, hormônio. Sim, aí eles pra vão poder estimular o fazer um estímulo hormonal para que a gente tenha vários ao mesmo tempo em crescimento. E aí o médico vai acompanhando aquilo com ultrassonografia, porque a gente enxerga o folículo ovulatório, ele é uma bolinha de água, então a gente vê no ultrassom. Então, quando eles estão em ponto bom de maturação, o médico ceda a paciente, ele vai lá para o ultrassom transvaginal acoplado a uma cânula, ele faz uma perfuração no ovário e ele vai aspirando aqueles folículos que depois vão para análise e para congelamento. Mas isso tudo de uma vez só. Em 15, 20 dias ali, mais ou menos, o processo inteiro tá feito. Mas eu tenho que 15 dias? Tem que... O médico vai 15 mandar as dias? medicações para paciente em casa e aí ele vai marcando as datas de ultrassonografia para que você vá fazendo o acompanhamento do crescimento desses folículos e aí ele determina, volte amanhã que amanhã a gente vai aspirar esses folículos. Tem gente que responde muito bem. Às vezes consegue congelar 40 num ciclo só. Tem pacientes que são baixas respondedoras. Então essas pacientes às vezes vão conseguir vão conseguir 2 e vão ter que fazer múltiplos investimentos pronto. para conseguir captar uma quantidade maior. Então, isso aí que eu ia perguntar. Então, se ela teve uma baixa produção ali então Uma baixa resposta naquele mês. baixa resposta, porque foi uma baixa produção, só produziu 5.
óvulos. Aí, para conseguir 20, ela vai ter que voltar mais umas E às vezes na 4 seguinte, vezes. e às vezes não. Às vezes na seguinte vem uma onda boa, que tinha vários ali já meio que no jeito, e aí às vezes dá uns 12 no seguinte, sabe? Então, às vezes, né, fazendo 2 ali, a paciente consegue guardar uns 15, 20 ócitos para congelamento. Ainda tem aquela conta de que mais ou menos para cada 5 ossos e qualidade você consegue um embrião saudável, é mais ou menos isso. Que aí olha que coisa, você congelou 20 óvulos. Quando você descongela, porque assim, ó, lembra que uma vez que você congelou óvulo, fora a gestação espontânea, tudo vai ser por FIV. Você vai ter que fertilizar esses óvulos com espermatozoide. A cada, entendeu? Não vai ser natural. Não volta o óvulo de novo pra você, não volta pra dentro. Tá, Aí só volta como embrião. Eu tinha pulado essa etapa. Eu então sei que várias em congelou casa o pulou. óvulo. Você congela só o seu. Amiga, é uma compra Isso. casada. Você pagou um congelamento, você ganhou uma FIV. É isso. Lá na entendeu? frente vai virar uma Vai ter que fertilização. ser uma FIV. Vai ter que ser. O óvulo não volta de volta pra você, não. Volta depois já como embrião para o útero, não é mais pro ovário. Então, entendeu? Eu sabia que isso valia a pena ser dito, porque muita gente em casa deve estar com essa dúvida. Então, olha só. Você foi lá, fez esse caso aqui, congelou 20. Quando você vai descongelar, agora cheguei aos 35, quero usar. Vai pegar o espermatozoide do esposo, para cada óvulo, um espermatozoide. Para cada óvulo, um espermatozoide. Depois vai ver ali o que é que dali virou embrião. Geralmente, para cada 5 óvulos, você consegue um embrião de qualidade. Então, de 20, só gera 4 embriões. Em média, às vezes pode ser 3, às vezes pode ser 5. Medicina não é matemática. E às vezes o embrião não é saudável. Às vezes, cromossomicamente, esse embrião também pode não ser saudável. Exato. Então, eu tenho pacientes com 35 ócitos armazenados perto ali dos 36 anos, que agora, aos 44, começou a fazer o descongelamento e não gerou nenhum bebê saudável. Essa paciente ainda passou por 4 fertilizações in vitro de novo para conseguir a gravidez no último embrião. Então ela teve que colher os óvulos de tudo de novo, agora com 40 e poucos anos. Porque nenhum dos 35 que estavam armazenados desde os 30 e poucos anos de idade mais jovem, foram para frente. Então, isso é muito importante. As mulheres precisam parar de achar que aquilo é uma promessa uma garantia de que tá garantido o sucesso. Porque não é. Eu falo que as pessoas acham que aquilo ali é uma poupança e, na realidade, é um mercado financeiro. É uma aplicação Você está fazendo uma aplicação na bolsa. Pode dar certo, pode não dar certo. E o que você vai fazer se não der certo? Porque tem muita mulher que fica se bobeando na vida. Ah, mas meus óvulos estão lá. Meus óvulos estão lá. Aí chegou na perimenopausa, fala, agora eu vou usar. Agora eu já viajei tudo que eu queria. Agora eu comprei minha casona. Agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou fazer o descongelamento. E aí nenhum dá certo. E como é que a gente faz quando essa mulher está na menopausa e não tem mais nenhum óvulo dela? Essa mulher vai ter que partir para uma ovodoação. Que é o que o Andrezinho... Já aproveita e fala, porque assim, tem os dois lados. A gente tem mulheres que já foram mães e entraram na menopausa e agora querem engravidar novamente, o útero funciona. Porque pode acontecer, imagina, essa mulher passou 20 anos, eu acompanho muitas histórias assim, casou nova lá com 20 anos de idade, separou, aí ficou 20 anos casada, por viúva. volta dos 40, fica viúva não, com 40 anos não dá tempo de ficar muito viúva não, é só que você quer se livrar do encosto mesmo. Tô falando que recebo, chega pra mim essa história aí. Mas ouvi dizer. Isso é só no chat responde. Ouvi dizer. Porque pra uma pessoa ser viúva aos 40 anos tem que ser tido um acidente. Por morte natural, nós vamos ter que esperar mais um tempo aí, né, gente? Então, muitas delas, entre 40 e 45 anos, estão se divorciando ali. É muito comum. Gente, a taxa de divórcios no Brasil das mulheres é entre 44 e 46 anos de idade. Dados super recentes aí. E aí ela tava com os óvulos dela, então, congelados. Aí, rapidamente, porque também tem isso, depois dos 45, você não leva mais 6 anos, 10 anos pra poder arranjar. Não, é tudo rapidinho. Bora casar de novo? Bora! Porque a gente já tá mais decidida, elas. Já tá mais decidida, espera-se. Só estou dizendo que acompanho. Tá mais decidida. Então, você começou um namoro, você não vai passar 5 anos namorando à distância numa faculdade de medicina. Não vai. Não vai. Não. Então, você já junta os trapinhos de bunda ali mais rapidamente, como dizia meu pai. Minha avó falava isso. Juntou os trapinhos de bunda ali. Aí você
quer ter um filho desse novo relacionamento. Sim. Só que aí seus óvulozinhos, você já entrou na perimenopausa, os óvulozinhos já não estão mais funcionando, aí você vai convidar os coleguinhas lá de trás. Você vai recrutar os amiguinhos que estavam lá atrás. Vamos tirar do freezer. E aí descobre que os Você coleguinhas... imaginou? Não, E aí não você vai pode. recorrer, se você quiser muito ter uma gravidez, a um óvulo de uma doadora. Existe todo um sigilo, então você nunca sabe quem é a doadora não sabe para quem o óvulo foi. Eles escolhem meio que por características, né, da pessoa. Então ela é morena, tem a pele clara, tem um olho claro. Então eles vão lá no banco, pegam um ósto de uma mulher que tem umas características parecidas, e aí eles vão juntar aquele ósto agora com o esperma do seu marido. Então não é um bebê geneticamente, né, seu, mas é viável. Mas a gestação é da Você mulher, que vai a gestar. Você é quem placenta, gera. o útero, tudo. Que O esse é um óvulo, detalhe- a carga genética veio de da outra doadora. mulher e do seu esposo. Nossa, mas isso dá um pano pra manga, hein? Aí vai Tem falar muita assim, mulher é que a não mãe? aceita. Não é a mãe? E É aí? muito complicado, vai para cada um. Mas assim, um detalhe importante para mulheres na menopausa, porque eu acho que isso vai terminar sendo uma pauta muito grande para esse novo cenário. Número 1, porque a taxa de falência ovariana prematura de menopausa antes dos 40 anos de idade tem aumentado muito no Brasil por N fatores. A ovodoação de mulheres na pós-menopausa tem se tornado um tema que deixou de ser tabu. Então, muitas mulheres agora estão querendo, depois da menopausa, Sim. voltar a engravidar. A gente tem vários casos de atrizes que começaram a falar sobre isso. E a gente precisa entender que, a mulher precisa entender que se o útero está presente, a gente pode estimulá-lo hormonalmente e ele tende a voltar a funcionar. É tanto que a mulher na pós-menopausa, quando começa a fazer reposição hormonal, doutor, voltei a menstruar. Então, com o óvulo doado, especialmente em uma doadora jovem, Sim. o seu útero é capaz de, numa fertilização, dar cabo de levar essa gestação para frente. Então, comenta um pouquinho, Fê, assim, de como é que funciona essa parte de ovo doação em relação... Você pode pegar parente de primeiro grau, você pode ter alguma coisa... Tu lembras desses detalhes assim, de parente ou não, se você pode, porque mudou algumas coisas recentemente. Eu não acredito sei se que tu parente lembra. de primeiro grau possa. Eu não Mas- lembro, porque mudou, teve uma toda mudança hora muda essas recentemente leis, dessas sim. leis. Mas assim, é importante que se você está aí, já está na menopausa, ou fez uma quimioterapia e o ovário parou de funcionar por câncer de mama, saber que você, se seu útero está presente, grande parte das vezes você pode sim, se você deseja ser mãe, deseja gestar, usar um óvulo ou o seu que estava congelado ou doado e levar essa gestação para frente. Aí quando você fala assim, parente de primeiro grau pode ser tipo uma irmã que doa Então, o eu não óvulo. lembro a Ah. legislação, porque isso mudou. Tá. Acho que há 1 a 2 anos eu realmente Faz não muito estou pouco atualizado tempo. nisso. Teve uma atualização disso, eu não me lembro mais até que grau você pode ou até que grau você não pode. Depois, qualquer coisa, a gente traz Nós essa vamos trazer essa informação. em outro podcast. Tá. Assim, mas é um detalhe importante, porque no geral, você tinha o sigilo do óvulo doado, né, de não saber exatamente quem era. Eu não lembro se teve alguma coisa dessa em relação a parente poder doar, porque aí ficaria a carga genética da família. Então, depois Sabe, eu trago isso aí eu tô pra lembrando vocês. aqui de casos que eu já peguei de casais homossexuais femininas, né? Exato. Então, 2 mulheres. Aí, o que que elas fazem? Ah, eu achei muito fofo, muito bonitinho. Uma doa o óvulo, Aham. aí faz a fertilização e implanta E a outra implanta no na útero outra. da Uma outra. graça. Aham. Uma Ah, eu graça. acho lindo, Uma né? graça. É Porque isso. daí as duas Participa, têm a né? participação ali na Ah. gestação, Eu tenho um né? casal de amigos que eles fizeram meio que uma roleta russa. Os dois doaram esperma, Aham. fizeram vários embriões, e aí eles... Meio que surpresa, sabe? Pra Ou não seria de um saber- ou seria do outro. Mas E eles eles tiveram uma não barriga sabem. solidária. Sim, fizeram a barriga solidária com uma prima, se eu não me engano, quando foi possível isso, né? Teve uma pessoa aqui no Brasil que topou fazer, e aí eles não sabiam. Depois nasceu a cara do meu amigo. Então a gente sabia que era dele, Que era que tinha dele. vindo. É muito legal. Mas é incrível. Isso, a medicina é muito legal para Demais. isso, né? Sim. Olha só que isso é uma conversa que há 50 anos atrás não, Não tinha. E hoje a possibilidade aí É que a isso. medicina, que a FIV, que a doação de óvulos, que os... eu posso falar de implante? Como é que implanta o bebezinho? Transferência. Ali? Tem a transferência. Pronto. A transferência faz de possibilitar Sim. aí que os casais É homoafetivos, homossexuais,
Tanto faz Aí serem a maior 2 homens ou aplicabilidade. 2 mulheres, aí, né, tenham a possibilidade. Muito Sim. legal isso. Essa é uma das grandes aplicações, né, da reprodução assistida. São os homoafetivos e são as pacientes com obstrução tubária, né, que não teria como ter esse encontro lindo e maravilhoso, né, entre os gametas ali na tuba por ter uma obstrução, mas a gente precisa tomar cuidado com o over de indicações, que é uma coisa que eu acho importante a gente falar também. Então, vamos lá. O que é o ovo? Você falou lá primeiro do que são as contraindicações lá no começo, né? A gente tem que tomar Agora, cuidado, os over. Kátia, assim, na minha opinião, tá? As pacientes com infertilidade sem causa, Ah, pronto, não foi contraindicação, foi. tá? Você falou das Isso. infertilidades sem causa, que na verdade não é sem causa. É, só na- mal na- no Por meu causa que a gente não sabe A ainda, casa que medicina ninguém não achou, sabe ainda. a casa que a pessoa não achou ainda. Tá. Na minha opinião, essas são as grandes indicações para a medicina funcional. Uhum. Hoje eu acredito de verdade, com a medicina que eu pratico, que esses são os casais que têm a maior indicação de resgate de saúde. Porque provavelmente você vai achar múltiplas disfunções. Quando a gente investiga esses casais, não ache que vocês vão achar um motivo. Ah, é aqui, ó, o marido tinha um esperma mais ou menos. Não. Geralmente, quando a gente vai investigar esse casal, a gente vai encontrar múltiplas disfunções nos dois, principalmente se esse tempo de infertilidade for muito longo. Quanto mais longo o tempo de infertilidade, pior né, a chance disso dar certo, e a gente vai encontrar múltiplas disfunções. Tomar cuidado também, porque hoje se indica a fertilização in vitro para tudo. Então, eu tenho pacientes que têm um aborto espontâneo, procuram um médico de reprodução porque tem medo de abortar de novo. Como se a fertilização in vitro prometesse para aquele casal que não haveria um aborto. A gente sabe que as taxas de abortamento, inclusive, são maiores em processos de fertilização in vitro do que uma gestação natural. Ontem mesmo, eu fiz o primeiro ultrassom de uma paciente minha que passou por 4 fertilizações in vitro que não deram certo porque ela teve um aborto. Ela ficou com medo, foi procurar um médico, o médico fez e ela não engravidou. E aí aquilo foi entrando, aquele parafuso na cabeça do casal. Porque imagina, eles tiveram um filho há 7 anos atrás. Agora engravidaram, perderam. Aí o médico fala, não, você vai precisar de fertilização. Aí começa a fazer, não vem embrião. Faz um outro, tem problema, então não vai transferir. Aí faz mais uma, não vem nenhum embrião. A pessoa vai falando, acabou pra mim. Minha chance de ter um neném acabou. A gente fez o quê? Organizamos o casal. 2 meses de tratamento. Gravidez natural. Olha só. Então, tomar muito cuidado. Eu tenho muitas pacientes que fazem fertilização in vitro porque não querem um bebê com problema. Ai, doutor, eu tenho muito medo de ter um bebê com uma síndrome de Down. Então, eu resolvi que eu quero ir lá na fertilização in vitro porque eu não quero ter um bebê com problema. Tá, vem cá, a fertilização in vitro te prometeu que você não vai ter um bebê autista? A fertilização in vitro te prometeu que você não vai ter um bebê com uma doença genética? Porque você até pode contar cromossomos, fazer uma biópsia daquele embrião antes de transferir e falar, beleza, é uma menininha e cromossomicamente ela tem todos os cromossomos normais. Quem garante que dentro daqueles cromossomos não existe uma doença genética? Ninguém vai garantir isso para uma mulher. E eu pego N. É porque a gente não tem como testar tudo, né? E a gente não é Deus. Óbvio. Quem define... Gente, peraí, gente, tá muita informação pro meu cérebro. Kátia, não tá Vai fritando aqui. o cérebro? Muito. Eu fico frita todo Vai dia. com calma. Pera, garota. Vamos no passo a passo. Passo a passo aqui. Então, quer dizer que quando faz a FIV, que tem o embrião e espermatozoide, aí você já consegue Você pode escolher se é biopsiar. menino ou se é menina. Não por lei, mas você pode biopsiar, tirar Você um tira uma pequeno célula fragmentinho desse daquele embrião. Pra dar uma curiada. Aí dá uma olhada Sabe no o cabelinho que você vai fazer lá lá? o testezinho genético? Aham. O cuspinho, o cabelinho? Você pode tirar um pedacinho lá daquele embrião e mandar pra análise. E aí você consegue saber se esse bebezinho vai ter, tem lá 46 cromossomos, é um menino, é uma menina, mas a gente sabe que a maior parte das doenças que existem hoje, não necessariamente elas estão atreladas ao número de cromossomos, né? Então, lá na síndrome de Down, o bebezinho com Down, ele tem 3 cromossomos do tipo 21. Então, ao invés de ter 2, ele veio com 3. Isso é um bebê com uma síndrome de Down. Então, quando você faz uma biópsia, você consegue avaliar esse tipo de coisa. Mas se tem uma doença genética que tá ali dentro da fita do DNA, Isso não tem como saber. você até pode, algumas doenças raras, genéticas, familiares, existem sondas específicas que você pode ver. Mas ninguém vai sair atirando para avaliar todas as Testando doenças. É tudo, impossível não tem como. fazer esse teste genético geral de um embriãozinho. Então, como é que você garante para aquele casal que você vai entregar um bebê saudável? Eu tenho N casais que passam por várias fertilizações in vitro, de fato acreditando que eles vão fazer o procedimento e o bebê saudável vai chegar em casa. Nossa, mas isso dá assim, ó, minha cabeça foi longe agora. Ou seja, é uma necessidade de controle Não tem como, né? absoluto,
por uma ansiedade, que a gente está falando Isso é uma ansiedade Muito. de querer projetar, ir lá na frente e ter um controle absoluto de que vai ser perfeito. E, gente, aí eu digo, aí vem a vida. A mão de Deus e Vem a define como é vida. que Eu vai acho ser. que Quer dizer, vem na hora uma dele e vem do ansiedade. jeito dele. E a gente querer brincar de fazer isso é um pouco pesado demais. Não dá pra brincar de ser Deus. Mas às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só quero garantir que vai dar Não tudo existem certo. garantias na vida. Não tem garantia. Estar vivo já não é garantia. Eu não sei se a gente vai sair lá fora agora e ser atropelada por um caminhão. Não tem como. Não tem como saber. Eu acho que assim, se a gente for estudar muito essa parte, a gente entra em umas complexidades religiosas. E aí a gente tem que ser Não muito... é nem religiosa, é religiosos. O que é espirituais, éticos, então. Gente, eu perco às vezes 1h30 conversando com um casal e falando, vem cá, É muito... você não acha que é demais da conta? Porque assim, uma questão que eu tenho comigo, tá? Isso põe em questionamento até o seu desejo real de ter um filho. Sim. Porque você só vai querer ter um filho se ele for perfeito. E se ele não for perfeito, você não quer ser mãe? Não, e outra, vamos combinar? Não é? Perfeito em que sentido? Exato. Só no perfeito no sentido físico, porque e o caráter? Então, Isso aí a as genética emoções? O que vai ser quando crescer, tá na mão de Deus, não tá no nosso controle. A gente faz o melhor na criação, né, na educação, mas nem isso a gente tem controle. É muito delicado essa área de reprodução. Eu entrei em parafuso na época, fazendo residência, porque tinha aquela muita coisa, e a gente sabe que existe, às vezes, no Brasil nem tem tanto, mas fora do Brasil, de seleção de embrião. Deixa eu ver se que olho saiu nesse aqui. Isso eu não quero transferir não, que a cor do olho aqui, quando olha a análise, o olho aqui não é claro. Eu queria só se fosse olho claro. E você começa a realmente brincar com a vida, e eu acho que assim, a reprodução humana, ela é fantástica, incrível para esses casos em que a pessoa realmente tem uma condição, uma doença que não te permitiu engravidar espontaneamente ali, e aí você consegue. Para mulheres que vão congelar seus óvulos, porque infelizmente tiveram câncer de mama muito cedo, e aí você congela para depois utilizar. Foi assim que a fertilização in vitro cresceu. Ela Exatamente. começou nessas situações que a mulher precisava fazer um armazenamento rápido, porque ela ia fazer uma quimioterapia, ela ia perder a capacidade reprodutiva. Foi assim que começou. E depois aquilo foi extrapolado para a infertilidade. Exato. E eu falo muito, André, as pessoas... tem muita gente que passa por muitas situações tristes, né? De negativos em cima de negativo. Começa pelo básico. Começa a cuidar da saúde. Hoje, quando a gente olha, quanto que é a taxa de sucesso de uma fertilização in vitro num casal? 60%, 70% nas melhores clínicas? Nossa. Qual que é a taxa de sucesso que a gente tem dentro de uma medicina de saúde? A mesma. É a mesma. 70% das minhas pacientes que entram no programa, que aceitam aquilo e fazem, engravidam natural. Independente se ela teve fertilização in vitro que falhou antes ou não foi ainda. Então, cuidar da saúde é um bom momento, né? Sem dúvida. Para ver as coisas mudando. Eu gostei dessa sua frase, que você falou assim... Então, saindo da FIV, que a gente falou da FIV, o que é esses seus 60%, 70%? O que é que você faz para ajudar? A gente tem um grande... Porque vamos combinar, né, gente? FIV é muito caro. Muito caro. Então, aí a gente tá falando de um público seleto que tem dinheiro para poder fazer. Sim. Não uma E FIV, sem mas garantias. 2, 3. Sem garantias. Mas e a maioria da população? Não vai nem chegar. Nunca vai conseguir nem fazer né? a consulta dessa. Como que ajuda essa população? Que aí é o trabalho que você faz. É um trabalho de formiguinha investigativo, Kátia. Então, ali é aquele momento que a paciente teve hora para entrar e ela não vai ter hora para sair. Porque ali a gente pergunta absolutamente tudo. Desde como são as estratégias de sono, de manejo de estresse, de alimentação, se tem algum vício, o que trabalha. Eu tenho casais que me procuram com infertilidade, que são fazendeiros, por exemplo, e moram dentro da fazenda onde se dispersa agrotóxico por aéreo. Como é que se faz? Paciente com ciclo menstrual completamente desregulado, marido com espermatozoide completamente alterado, essa pessoa está inserida nesse sistema. Então, o tipo de trabalho que essa pessoa faz... Tem gente que trabalha à noite. Você trocar o turno de trabalho
faz um impacto gigantesco na fertilidade. Então, começa-se com todo um trabalho de investigação para que a gente comece a suspeitar de alguns mecanismos que existem ali no casal que está levando a essa infertilidade. E depois a gente vai para todo o mecanismo de investigação de exames e tudo que a gente possa fazer. É um trabalho enorme da gente ter esse mancol. E às vezes a gente está no final da consulta e a paciente solta uma frase e você fala... Por que não falou Por que não falou isso antes? Isso muda tudo. Endometrioma aqui no meio. Isso muda tudo! Endometriose aqui perto. Então, é um grande trabalho, né? Eu já sofri muita resistência ao longo desse meu trabalho de medicina funcional, em relação a médicos mesmo, né? Onde já se viu falar que as pessoas engravidam dando vitaminas. Então, eu não dou vitamina. Eu faço diagnósticos. E eu vou dizer pra vocês que hoje, se eu pudesse botar no balaio do gato qual que é a principal causa que leva a uma infertilidade dita sem causa, a gente vai ter que chamar um gastro pra conversar. Porque em grande maioria das vezes o que a gente vai encontrar é uma desregulação imunológica, é uma alteração de microbiota e a gente vai ter que começar a falar de intestino. Os meus casos mais difíceis, mais complexos, eu nunca fui tão gastroenterologista na minha vida sendo ginecologista, desde quando eu comecei a trabalhar com infertilidade. Uau. Então, eu fico extremamente chateada cada vez que eu escuto. Fernanda, ela acha que dá um ferro lá, dá uma vitamina dela, resolve a vida das pessoas. Vai fazer um diagnóstico. Vai saber tratar isso daqui direito. Uma gastrite autoimune gerando alteração vai de tratar uma absorção de sifo. vitamina. Vai tratar uma desregulação imunológica. Então, dá muito trabalho. Isso toma muito tempo. Eu caso com aquele casal. Eu fico em cima daquele casal. E, óbvio, tem casais que não compram a ideia. Tem casais que eu falo, seu problema tá todo no seu intestino. A pessoa fica assim, ó. Fica o intestino tá a ver com o outro, Tá muito louca. Então, assim, eu perco muito tempo desenhando, explicando. Então, é um trabalho de formiguinha. Às vezes eu vou pegar duas pacientes, o André, especialista, super em ovário policístico. Às vezes eu vou pegar a Mariana com ovário policístico e a Mariana é dentista, ela só tira amálgama, ela tá intoxicada com mercúrio. E aí eu vou pegar a Flávia, que também tem ovário policístico, que pesa 92 quilos, e eu vou pegar a Catarina, que tem uma do intestino irritável, todas com ovário policístico. Eu vou tratar o ovário policístico das três da mesma forma? Não. Cada uma tem uma condição de base completamente diferente. A gente tá falando de detoxificação aqui, de obesidade aqui, e estamos falando de uma paciente aqui que tem o intestino totalmente alterado. Elas têm o mesmo diagnóstico, mas o tratamento para cada uma delas vai ser completamente diferente. E aqui que tá a beleza da medicina funcional, como é que a gente vai resgatar a saúde de cada uma dessas mulheres. Uau, que incrível. É sensacional. Que trabalho lindo. E aí, quando a gente começa a ver, né, Fê, de estratégias para as mulheres, vamos fazer assim um resumão de estratégias simples para as mulheres que estão aí sem conseguir engravidar, que não têm acesso a um médico especializado, que não têm acesso a médicos que possam fazer essa investigação. Quais são estratégias simples de autogerenciamento que favoreçam a chance de engravidar aí em casa? Primeira coisa, conhecer o ciclo menstrual. As mulheres não se conhecem, não sabem identificar muco e muitas vezes estão transando na hora errada. Opa! Tá? E tem casal que só de eu falar, amiga, você tá esperando o teste positivar pra transar? Tem mulher que espera o teste dar positivo, ela já perdeu a principal janela de fertilidade dela, que era os 2, 3 dias antes da ovulação. Então ela espera positivar, vai transar à noite naquele dia, ela já ovulou. Ela já perdeu o barco. Então conhecer o próprio corpo, ter tudo que é mecanismo. Baixa aplicativo, faz teste de ovulação, põe o dedo lá dentro, olha como é que tá o muco. Muco grossinho. Isso é muito importante, conhecer o próprio ciclo. Segunda coisa que eu falo que eu não negocio com o paciente é sono. Se tem uma coisa que atrapalha a reprodução, são essas mulheres que ficam na internet até 10h30 da noite, vão dormir 1h da manhã, vendo Netflix depois. 10h30. 10h44 ela tava malhando ontem à noite. Eu vi. Mas pelo menos malhou. Malhei. Pelo menos malhou. Pior ficar exposta Mas você à já tela. tem 4 filhos, né, minha amiga? Já, Então tá tudo certo. já. Então tá tudo bem, você já fez sua que função. Nem diz a minha médica, cheirou uma cueca, minha filha. Saiu um menino aqui de perto. Então, o sono é uma coisa muito Concordo. importante, a regulação do ritmo circadiano. Então, dormir o mais cedo possível, idealmente até as 10h30 da noite, num quarto completamente escuro, e aprender, ao acordar, se expor à luz externa. O corpo precisa entender o que é dia e o que é noite. Os nossos hormônios seguem um ritmo circadiano. Tem hormônios que só são produzidos à noite. Então, existe uma confusão por conta dessa desregulação de ciclo. Terceira coisa, vamos começar a comer comida de verdade. Vamos parar de comer porcaria e vamos fazer atividade física. Eu acho que se a gente fizer essas 4 coisas, grande parte das mulheres vão acabar engravidando. Isso tudo é de graça. Ninguém tá pagando nada pra fazer isso. Né? Eu tô falando exercício, você vai sair na rua, você vai correr. Você vai
baixar um aplicativinho e vai fazer exercício dentro de casa. Já é uma grande etapa. Se você puder passar num profissional que vai fazer um acompanhamento melhor, ver como é que estão os seus exames, se tem alguma desregulação hormonal, se você está deficiente de alguma vitamina, top, maravilhoso. Mas fazendo sua parte, se você comer direito, você vai garantir uma microbiota melhor, você vai absorver os alimentos que você está consumindo com melhor qualidade, você vai fazer uma detoxificação muito melhor. Então, essas são as estratégias mínimas que a gente vai falar. E para quem não quer nada disso, quer coisa mais esmigalhada, casal super fértil, doutora Fernanda, está lá na minha página. Maravilhoso. E isso que a Fernanda comentou, só trazendo para vocês até em proporções, são, por exemplo, o que é um sono de boa qualidade? A mulher deitar para dormir ali por volta de 9, 10 horas e idealmente não acordar até às 6 da manhã. É difícil? Essa parte eu dou conta de fazer. Aí. Aí, essa parte final eu sempre consigo. Você me quebra no começo, entendeu? E aí isso é uma coisa importante, porque qualidade de horas dormidas não é igual a quantidade. André, dormi 10 horas nessa última noite. A partir de que horas? De meia-noite às 10 da manhã, então. Já não valeu. Peronomútil, não é tão bom assim. Não valeu. Porque você tem a contrarregulação, os hormônios que são produzidos em horários. Nosso corpo, como a Fernanda falou, o ciclo circadiano é exatamente os horários nos quais a banda toca. Então, assim como o metrô passa de 15 em 15 minutos, tem um hormônio que é produzido naquele horário. Perdeu só no próximo, entendeu? É igual a ponte aérea, não tem toda hora, não. Gente, tem que olhar o horário. É à noite que a gente regula o hormônio, que a gente equilibra o sistema imunológico, que a gente faz detoxificação, que a gente faz controle de células anormais, que a gente faz antioxidação. Você quer ficar velho, é só começar a dormir tardão e ir embora. Tem paciente que me fala, envelhece muito mais. E a paciente fala, mas aí eu durmo até às 10. Tá tudo errado, porque você vai acordar às 10, você acha que você vai dormir nesse dia às 10? Se você quer dormir mais cedo, você vai ter que acordar mais cedo. O seu sono é determinado na hora que você acorda. Tira no Cate, que acorda cedo, dorme tarde, né? Você não tem a possibilidade. Né? Você acorda tarde? Durmo tarde, acordo Não, tarde. então você não vai conseguir dormir cedo acordando tarde. Mas eu não quero mais engravidar. Não, então tá bom. Mas os hormônios da menopausa também mudam. Você tá vendo que já conseguimos na primeira temporada que ela fizesse atividade física. Foram 3 temporadas para eu conseguir fazer atividade física. Aí a alimentação já tá melhorando. Tá agora talvez o bastante a alimentação. Agora o sono melhorar, vamos sair daqui. Gente, vai voar. Pitel. Eu vou. Essa mulher vai sair daqui. Se eu começar a dormir bem, nós vamos ter que encerrar o podcast, porque não vou ter mais nada para fazer da vida. Já tô malhando, já tô melhorando a alimentação, já tô fazendo uma reposição. Vai faltar o que mais? Eu tenho que ter alguma coisa para te dar trabalho. Ela tem que ser o espelho pra mostrar tudo. Mas é pra isso. Óbvio, é pra isso que tá aí. Você vai errar pra ele corrigir. A cada ano vocês vão ver uma nova Kátia aqui chegando. Isso. Pronto, uma por ano tá bom, gente? Mas, ó, levaram... A gente estamos desde maio aqui, ó. Uma melhora por ano, gente. Uma melhora por ano. Nós levamos aqui, ó. Nós estamos desde maio. De maio a dezembro, atividade física. Pronto, foram quase 9 meses para me conseguir fazer malhar. Foi bom. Pronto. A alimentação tá quase indo. Vamos mais um ano. Mais um ano a alimentação vai... Aí daqui 2 anos a gente começa a preocupar. Podemos fazer esse combinado? Tá bom. 2025 a gente começa com sono. Gente, mulher, esse negócio... Incrível, mas é isso, eu acho muito interessante porque a conclusão que eu, leiga, né? Vocês estudam isso e lidam com isso todos os dias. Mas é porque agora, nessa temporada mesmo, a gente trouxe vários médicos e a gente está querendo muito mesmo falar sobre a saúde da mulher. Sim. Não que a saúde do homem não seja importante, porque, por exemplo, um casal que quer engravidar, quem engravida é o casal. Eu achei sensacional o seu apontamento. Não adianta só a mulher cuidar e o homem nada. Kátia, você não tomava lá o ácido fóliquinho antes de engravidar? Pra que eles te davam ácido fólico? Pra evitar malformação no neném. Não era por isso que você tomava? Não sei. Você não lembrava? Era isso. Como é que a gente garante que metade da carga genética vai ser suplementada e a outra metade vai ficar liberta? É mesmo, né? Também nunca tinha homem parado também pra precisa nisso. Suplementar. E o homem precisa muito mais disso do que a mulher. Você vê a quantidade, é milionária a produção dos homens. Homens produzem em média 100 milhões de espermatozoides por dia. Deveriam, não produzem mais, mas deveriam produzir isso por dia.
A quantidade de suplemento que esse homem precisa para fazer as ações ali de replicação, de DNA, de proliferação celular, são muito maiores essas demandas. Por que esses homens não estão sendo suplementados para uma gravidez? Ninguém levantou essa bandeira ainda. É verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem mulher que liga e fala, ai, nossa, o bebê nasceu com lábio leporino, eu tomei tão direitinho o ácido fólico. Por que será? 1, porque estamos com um pedaço da carga genética descoberto. 2, porque não se vive só de ácido fólico. Existe uma série de outros nutrientes que são importantes nesse processo. Óbvio que esse, como medida populacional no Brasil, foi o que, né, ficou difundido, é o que a nossa, né, Ministério da Saúde, que as nossas sociedades preconizam que sejam feitos, mas não é o único. Então, precisamos começar a mudar, levantar essa bandeira. O homem tem responsabilidade, assim como a mulher. Maravilhosa você, muito Perfeito. interessante, porque às vezes fica aquela carga só na existe mulher, uma cobrança assim, muito, né? no universo feminino. E aí, assim, a conclusão que eu tô chegando é que dormir bem, fazer atividade física, alimentar direito. E a água, a galera tá esquecendo da água, mas eu sei que a água é importante aí. Importantíssimo. Aproveita aqui. Aproveita porque e vamos nós todo estamos- mundo. É, porque É isso aí. Vocês aí em casa, toma o gole de vocês aí também. toma o copinho de água de Ó, vocês. um detalhe Já super- resolve muita Já. coisa. Muito. Muita coisa. Bora Hum. tomar água aqui, gente. Enquanto A ela gente serve tem aqui que para vocês que ir dando estão... o exemplo. Para vocês que estão aí em casa, a quantidade mínima de ingesta hídrica que vocês devem ter, pega o peso de vocês, multiplica por 35, isso é a quantidade de ml que você deve tomar por dia. A quantidade mínima. Então, já pega papel e caneta, anota aí, faz a tua conta. E se você não gosta de tomar água, emagreça. Fraciona. Falei, pronto. Como é que é? Se você não tá afim de tomar muita água, por favor, perca peso. Porque se você Já tem que falei, multiplicar pronto. o seu peso por 35, não quer Tá tomar ferrado. muito, Você tem que pesa diminuir 100 o peso. quilos, minha filha, vai tomar 4 litros de água por dia? Não é não? E o povo só focou nos 2 e fica 2 pra todo mundo. É, vai É dar isso 2 aí, pra ó. todo mundo. Né? Aham. Sua mãe já disse, você não é todo mundo. Eita. Para de regras prontas pra todo mundo. Não existe. Gente, Peso mas vezes 35. que conversa boa, que Maravilhosa, conversa né? produtiva, que conversa diferente de tudo que Que Muito cheguem a conteúdo mulheres que aqui, precisam, né? né? Agora vamos rezar para que cheguem para as pessoas que realmente precisam ouvir isso, porque cada vez que a gente fala sobre isso, a gente muda de fato, sabe? Eu recebo toda hora Com certeza. recado pelo Instagram, pelo direct. Olha, Fê, eu ouvi você falando um dia sobre isso, e aí eu fui fazer isso, aquilo deu certo, tô com meu neném, então que esse podcast aí Aproveite, leve. aqui está a sua câmera, fala suas redes sociais, entrega aí Deixa como é que todo mundo pode consultório, encontrar. Olha, rede as social. redes, não, a gente vai passar uma só, porque já dá muito trabalho. É verdade. Então, no Instagram, @DRA Fernanda Toffoli, um de cada, não tem 2 Fs, não tem 2 Ls, é Vai estar na descrição TOFOLI, tá lá na descrição. Mas, e o negócio que você falou, casal, do o quê? curso. Casal super fértil. Então, eu tenho um curso para leigos, não é para profissionais da Por saúde. favor, a parte mais importante Olha ela aí, não explica, conta. não. Tudo isso. Olha aí, Fala aí, gente. faz teu Fala jabá, do amiga. curso. Então lá eu falo de todas as atividades, todos os exames que precisam ser feitos, os suplementos que são mais importantes, ali eu dou dicas de suplementação e falo de tudo isso que vai melhorar a fertilidade do casal. Eu tenho centenas de casais que engravidaram sem nunca ter pisado dentro de uma consulta médica comigo, só com o curso Casal Super Fértil, e agora nascendo um novo filho, que é o método fertilidade funcional. Agora a gente está replicando esse trabalho, formando outros profissionais da saúde também. Então esse ano eu lancei minha primeira turma do curso, então agora a gente vai ter mais gente aí praticando o método fertilidade funcional. Espero que muitos outros casais consigam chegar, né, no tão sonhado positivo, sem passar por tantos perrengues. Menina, olha aí, Maravilha, né? gente. E o curso é online, a pessoa pode fazer de qualquer lugar do Brasil. O Casal Super Fértil online, tá lá Olha no meu aí, link do Instagram, ele é 100% online. E o de profissionais da saúde, ele é um curso híbrido, né? Então, já tá acontecendo a primeira turma online. E aí, a gente vai ter logo mais, aqui em Alphaville também, o evento presencial para formar um monte de gente aí legal. Que Muito maravilha, incrível, né? que Deus abençoe Amém. sua jornada, Amém. que você continue ajudando muita gente. Sigam então aí a doutora Fernanda nas redes sociais, mamães e tentantes aí, né, a serem mamães, papais também, porque ajuda a gente, assumam a responsabilidade, assume os seus 50% aí também, né, para tá todo mundo bem, para vir bebezinhos aí a esse mundo aí.
E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já deixa aqui suas 5 estrelinhas e segue, pega esse link do Spotify e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, já clica para se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários que parte dessa conversa te gerou o maior insight. Será que foi os 50% do homem? Será que foi a possibilidade de você engravidar com ovulação? Será que é congelar os seus óvulos? Deixa aqui pra gente os seus comentários e, claro, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp para que essa mensagem, essa DR Boa, que foi incrível, possa chegar a mais mulheres, a mais casais e, com certeza, a informação ela é disruptiva e ela vai transformar a forma como você enxerga o seu processo de saúde e doença. Fê, muito obrigado. Foi incrível. Obrigada. A gente se encontra aqui quando, Kátia Damasceno? Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui neste YouTube, sempre aguardando vocês do lado daí. Super beijo! Tchau, tchau! Valeu.